Salve, muito boa noite. Para fechar aqui os entendimentos políticos e a história da política, estamos aqui no Frente a Frente com o cientista político Murilo Aragão. Ele é um craque desta área, trabalha há muito tempo exatamente em análises políticas, coisas de profissional. Eu disse aqui no encerramento, né, que todo lugar, quando a gente passa nas ruas, as pessoas, eu tenho dó de você, como é que você consegue conviver com tantos deputados e senadores, essas corjas e tal? E eu sempre respondo, né, que os deputados que atravancam o país, esses passarão, e eu passarinho. Como é que o senhor vê essa convivência aí, Murilo, essa história aí de conviver com a política? Bom, em primeiro lugar, a política é essencial, ela é como o ar. Sem política não há salvação. Agora, guerra, barbárie? Não, é guerra. Sem política é guerra, é barbárie. Agora, a política, eu faço a comparação com a energia. Você tem a geração de energia, a transmissão da energia, a distribuição da energia. É assim que funciona. Você tem uma usina hidrelétrica, tem linhas de transmissão, chega a energia na cidade e existe a distribuição. Agora, se a geração da energia é ruim, a transmissão vai ser ruim e a distribuição também. Então, o que a sociedade manda para a política não é bom. Agora, vem aí o Renova, né? Porque nós tivemos a oportunidade de jantar com Eduardo Mufarrege há alguns meses aqui em Brasília e já está funcionando. Como é que está esse movimento? Eles já vão começar os cursos para quem deseja ser candidato na próxima eleição? Bom, o que eu sei do Renova é que eles estão fazendo agora em dezembro a seleção dos candidatos que irão ser treinados pelo Renova. Que receberão uma preparação sobre redes sociais, sobre legislação eleitoral, sobre funcionamento de partido, sobre processo legislativo. E eram mais de 4.000. E eles vão selecionar no país todo, vão selecionar 150. Existem outras iniciativas também, como Renova. Acho que elas terão algum impacto na eleição. Não terão aquele impacto que a sociedade deseja, mas as coisas importantes e grandes começam pequenas. Agora, não é um trabalho de formiguinha, isso que não é muito tempo para você conseguir aí renovar a política. Será que a nossa geração ainda vai assistir alguma renovação? Olha, é complicado, é difícil, porque os mecanismos são muito travados. Você vê, por exemplo, ninguém consegue fazer reforma política. Meu livro anterior sobre a reforma política retrata exatamente isso. Ninguém consegue fazer reforma política porque os políticos não querem fazer reforma política. Então, a renovação que o Renova pode trazer e outros movimentos será pequena, mas será importante. Porque eu vejo que a renovação, ela não vem apenas com as pessoas. A renovação também ocorrerá pelos costumes, ou seja, pessoas que antigamente agiam de uma forma podem mudar o seu comportamento. E quais são os vetores dessa transformação? É a Operação Lava Jato, é o fim do financiamento de campanha, a criminalização de comportamentos, com o aumento do compliance. Hoje as empresas são obrigadas a ter uma relação transparente com o poder público. Enfim, então tudo isso gera uma nova conduta e essa nova conduta resultará numa melhor política. Não de maneira imediata, mas de maneira gradual. Olha, só dizer aqui que o Murilo Aragão está lançando mais um livro, Parem as Máquinas. São crônicas muito bem feitas e amarradas. Eu pude ver aqui na leitura, inclusive, que você pode ler uma, ler outra, né? Ou ler o livro de ponta a ponta, né? É um livro muito bem feito, prefaciado aqui por um grande jornalista, né? O Noblar, o prefácio é de José Múcio Monteiro, o ministro José Múcio Monteiro, que foi deputado. E qual é o ponto condutor aí dessas crônicas? A apresentação, que é do Ricardo Noblar. Ora, primeiro, eu sou um cronista, porque há quase 10 anos eu escrevo crônicas e artigos de política e de vida também. E eu selecionei essas aí que retratam um pouco da minha visão do mundo, da vida, do tempo, das pessoas. Não é só sobre política. Então, o fato é que eu escolhi as que eu mais gostei.
e pedir, e por que o Noblar faz a apresentação também? Porque essas crônicas foram as que eu publiquei no site do Noblar, no blog do Noblar. Eu escrevo lá, como também eu escrevo no Estado de São Paulo e na revista Isto É, mas eu peguei todas as crônicas do Noblar e fiz essa seleção. Também escrevo no Correio Brasiliense, né? Escrevi até um artigo agora recente sobre a reforma da Previdência. Mas o que eu vejo é o olhar sobre o tempo, sobre o nosso tempo, tanto sobre a política, sobre como as pessoas. Eu tenho uma crônica aí muito interessante sobre a região de Caxias do Sul, de Farroupilha, principalmente de Farroupilha, sobre a relevância da imigração italiana na sociedade brasileira. Quer dizer, então tem reflexões sobre o tempo, tem reflexões sobre a morte, tem reflexões sobre pessoas que morreram, como o Luiz Felipe Lampreia, como o Roberto Tivita também, pessoas que marcaram a minha vida, né, pelas suas realizações. Então, é um livro leve, e que as pessoas leem rápido, e eu tenho recolhido agrados. Por conta disso, eu fico muito feliz. Parem as máquinas, crônicas de nosso tempo. Pois não, Denise? Bom, mas eu queria voltar um pouquinho à reforma da Previdência, porque o governo parece que vai apostar pesado na aprovação da reforma no ano que vem, né? Em fevereiro, daqui a pouco. Mas aí, como é que vai ser isso? Você acha que tem chance de ser aprovado, que é possível fazer com que a população entenda a necessidade da reforma? Porque todo mundo acha, ou melhor, a necessidade da reforma não, mas que esse é o melhor projeto, porque todo mundo acha que a reforma é necessária. Mas cada um, isso parece reforma política, cada um tem a sua, né? Então, por isso que nunca se aprova. Você acha que dessa vez vai? Olha, a gente tem que reconhecer que terminamos 2017 com um debate muito mais maduro sobre a reforma previdenciária. Antigamente, ninguém conseguia debater isso direito. Hoje eu vejo muitos deputados dizendo: eu sou a favor da reforma, eu não quero votar, mas eu sou a favor, porque eu tenho medo da eleição. Eu acredito que é possível votar sim a reforma. Tem que haver uma boa negociação política e é fundamental votar rapidamente, eu digo no primeiro trimestre ou no máximo até maio, o primeiro turno na Câmara, porque o segundo turno é mais pro forma, é importante também, mas é mais pro forma. E o Senado pode votar naquele período muito interessante que é entre a eleição e a posse. Quando chegam alguns feridos, outros meio mortos ali, estão mortos, de dinheiro para pagar a feridos, campanha. Lambendo as feridas. Então ali, naquele momento, a gente pode concluir a reforma, porque qual é o efeito da reforma? Se ela é aprovada na Câmara, em primeiro turno, a credibilidade fiscal do país melhora intensamente. O risco país cai. Os juros, principalmente os juros de fora em relação ao Brasil, também caem. Quer dizer, quem busca financiamento no exterior para produzir ou comprar equipamentos de base, enfim, da indústria, coisas pesadas, que buscam um recurso lá fora, teriam uma melhor condição. Então, o efeito econômico é importante. Agora, o governo tem sido infeliz na comunicação, melhorou nos últimos tempos, isso até resultou no próprio aumento da popularidade do presidente. Agora, tem que explicar, sobretudo, combater a contra-informação. E essa contra-informação tem que ser direcionada, em especial, aos veículos de comunicação mais populares. Porque as pessoas estão com medo da reforma, mas elas não sabem que a reforma não prejudica essas pessoas. Qual o efeito na política da aprovação ou não aprovação da Previdência? Olha, tem um estudo do Pedro Neri, um consultor legislativo do Senado, que diz que, feita uma análise do comportamento eleitoral, do desempenho eleitoral dos deputados que votaram a favor da reforma, a maioria, 70%, foi reeleita. Ou seja, essa questão de que votar a reforma eleitoral, a reforma previdenciária, prejudica a eleição, é uma balela. Primeiro, porque quase um terço dos deputados são eleitos, ou menos de um terço dos deputados são eleitos com quórum, pelo quociente eleitoral. Aliás, dizem que é 36 apenas, que atingem o quociente, né, sozinhos, seriam eleitos. Os outros são eleitos na soma e na distribuição dos votos. Então, o impacto seria maior naqueles formadores, daqueles puxadores de voto. Segundo lugar, esse estudo do Pedro Neri diz que não, os caras votaram. Terceiro, quem é contra a reforma são as corporações ligadas ao funcionalismo público. São importantes eleitoralmente, mas esse pessoal está votando no PT, está votando no PSB, no PCdoB.
Então, eles importante vão aqui em estar... Brasília, né? Especialmente. Eles estão Se o votando nesse deputado grupo. é representante de sindicatos, de empresas, de funcionários públicos, ele não pode votar com a reforma da Previdência, que ele será prejudicado. Sim, mas mas se não é, né? Pois é, então sim, mas a maioria dos deputados não são ligados. Imagina, os ruralistas vão ter problema em votar com a reforma previdenciária? Não. Imagino que Os não. evangélicos vão ter problema? Não. Só isso você tem 150 votos. PSDB não pode ser contra, porque seria um contrassenso. Faz parte do campanha projeto do partido, partido. né? Agora, o paradoxo disso tudo, Denise, Zé Maria, é o fato seguinte, que todos os presidenciáveis torcem ardorosamente para que a reforma seja aprovada. Para que não seja debatido isso durante a campanha, né? Que ninguém... Não, eles não querem ter que fazer no ano que vem, quer dizer, em 2019. Porque todo mundo sabe que quando chegar lá, vai ter que fazer alguma reforma. Porque o sistema está quebrado. E se não fizer, a situação fica complicada. Mesmo com a reforma, eu acho que precisa Agora, de outra. teve uma liminar, né, do ministro Lewandowski, que vai tirar do governo mais de 2 bilhões aí com essa história de Eles falam em obrigar o 5, pagamento quase do 6, reajuste. Quase 6 Né? bilhões entre janeiro, reajuste e parcela. Eu acho que contribuição. ela não vai sobreviver. Eu acho que essa liminar não vai sobreviver. No pleno ela cai. Eu acho que ela cai no pleno Mas porque... agora tem o recesso do judiciário. Não, mas aí fica aí esse tempo e vai voltar, porque o A efeito... ministra Carmen Lúcia tem como, se ela ficar presidindo o Supremo nesse período de recesso, né? Porque sempre fica um ministro de plantão. A caçar liminar? Quem Eu ficar acho de que ela plantão não tem faria. como caçar liminar? Não, acho que ela não faria. Mas acredito que a decisão na reabertura dos trabalhos vai ser feita e colocada em plenário. Eu duvido que ela seja mantida, porque o primeiro ponto é o aumento da contribuição, é importantíssimo. E a questão do reajuste, como é que nós vamos pagar se existe um teto de despesas? Como é que as pessoas no Brasil acham que reajuste no funcionalismo público é mandatório? Não é? O funcionalismo já tem algumas vantagens, tem estabilidade, não é? Tem um sistema previdenciário diferenciado, se aposenta em média 15 mil reais. Já no setor público é menos de 2 salários mínimos, no setor privado é menos de 2 salários mínimos, em média. Né? Quer dizer, uma aposentadoria de um funcionário público, em média, representa 29 aposentadorias do setor privado. Quer dizer, ora, então esse sistema não Fora funciona. a idade, onde as pessoas se aposentam bem mais cedo no serviço público. Pois é, em São Paulo tem 1.200 coronéis da PM aposentados e 68 na ativa. Claro que tudo bem, eu reconheço que eles têm que ter até uma aposentadoria diferenciada, principalmente das forças de segurança. Mas que isso tem que essa aposentadoria não muda, é bom até explicar que dos militares não muda. Eu não sei quem inventou, num determinado momento da vida política, de que servidor público tem necessidades diferentes. O Zé Maria, isso está na DNA. fundação do nosso partido. Do nosso partido, não, do nosso país, do Partido Brasil. Aqui, tudo gira em torno do Estado. Tudo gira, a sociedade é subalterna ao Estado. O Banco Mundial surpreendeu, mostrando que 76% da massa salarial no Brasil está com o serviço público. 76%. Quer dizer, a elite brasileira é de funcionários públicos, como uma elite de um país é de funcionários públicos. Agora descobriram aí que a caixa preta da Justiça que juízes, promotores se afastam com seus vencimentos para fazer curso de teologia. E recebem os benefícios. Fora auxílio moradia para morar na mesma cidade, né, onde já nasceu, vive, enfim. Exato. Família, então, auxílio paletó. Há 2 anos o TCU descobriu uma situação que o Fundo de Universalização das Telecomunicações era usado para pagamento de vale transporte para os funcionários do Ministério das Comunicações. Quer dizer, o dinheiro que deveria ser usado para ampliar as telecomunicações no país, a internet, telefonia celular, pagava vale transporte, vale transporte, vale educação, vale refeição e vale odontologia para os funcionários. Está lá no TCU, é um acórdão lá do ministro Bruno Dantas. Pois é, eu estou vendo, Murilo, uma situação muito perigosa. Há uma campanha do governo em favor da Previdência, mas claramente é contra o servidor público. Isso pode partir para uma rejeição muito grave da população contra os servidores públicos, né? Isso tudo pode desembocar, inclusive, na campanha eleitoral. Eu não acredito que ocorra uma rejeição, até porque o brasileiro gostaria muito de ser servidor público.
né? Tanto é que você vê que a indústria de concursos públicos no Brasil, todo mundo sonha em entrar para o Banco do Brasil, para o BNDES, concursos. Outro dia abriram um concurso aqui em Brasília, tinham 100 mil inscritos, a gente do Brasil inteiro. Mas às vezes parece que o governo está, como o Zé Maria bem lembrou, jogando a população contra o servidor público, né? Muito bom. Isso vai ter que ter muito cuidado nessa campanha, né? Exato. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, tem que se ter muito cuidado com relação a isso. Segundo, porque existe serviços públicos de alta qualidade no Brasil. Claro, tem pessoas que trabalham. Que e trabalham a pessoa também muito, prestou concurso, sabendo que a aposentadoria dela seria integral e também teria paridade. De repente, não, peraí que nós vamos mudar a regra do jogo. De vida, as pessoas, né, Pois também têm lá o seu fundo de razão. Tinha né? paridade e tinha uma outra coisa. Integralidade, mas que é o governo Lula reajuste que igual acabou, e o salário integral. Exato. Acabou para quem entrou no sistema a partir de 2003. Mas quem entrou antes tem todo esse direito preservado adquirido. ainda. Aí Apesar, o Denise, que não existe direito adquirido contra a Constituição. O direito adquirido existe contra a lei, mas não contra a Constituição. Se houver uma emenda, né? E o problema é a capacidade de pagar, porque você sacrifica toda a população e você quebra o país para pagar, isso é complicado. Complicado. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Murilo, eu agradeço muito a sua presença no nosso último Frente a Frente do ano. Muito obrigado. E Zé Maria, até o ano que vem, né? Pois é, olha, é o último Frente a Frente do ano. Eu queria desejar a todos Feliz Natal. No ano que vem estaremos aqui apresentando as novidades e as interpretações da política para você. É isso. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e boa noite. E a você que nos assistiu, uma boa noite, um bom Natal, um bom 2018. Nós voltamos no final de janeiro com a política esquentando para você. Que Deus lhe acompanhe nessa passagem de ano e que Jesus ilumine o seu Natal e a sua vida. E lembre-se, a política, se você não gosta dela, alguém que gosta vai mandar em você. Até 2018.